seja bem-vindo ao podcast O Futuro das Cidades. Eu sou Adriana Hansen, há quase 20 anos atuo no setor da construção civil e real estate, sendo reconhecida como uma voz influente em sustentabilidade no Brasil. Nesse podcast falamos sobre como as cidades impactam o meio ambiente, a saúde e o bem-estar das pessoas. E para isso, convidamos líderes para compartilhar reflexões e soluções importantes rumo à construção de um futuro com cidades mais verdes, saudáveis, resilientes e democráticas. No episódio de hoje, nós temos o prazer de receber Roberto de Souza, que para mim foi um grande mentor, me abriu as portas para a construção sustentável, para essa área que eu amo de paixão, para falar sobre cidades ESG, tecnologia, inovação, inteligência artificial, um papo riquíssimo. Não deixe de assistir esse episódio. Olá, eu sou o Bob de Souza, o CEO do CTE, Centro de Tecnologia de Edificações, uma empresa de consultoria que está no mercado há 34 anos, trabalhando em transformação digital, industrialização, sustentabilidade, ESG, gestão da qualidade, gerenciamento de projetos e obras, enfim, uma gama significativa aqui que os nossos 200 consultores arduamente trabalham para deixar um legado para o setor de construção. Seja bem-vindo em mais um episódio do nosso podcast O Futuro das Cidades. Hoje eu tenho o grande prazer de receber Roberto de Souza, o Bob que me abriu as portas para trabalhar com sustentabilidade na construção civil, para a gente trazer aqui um papo sobre sustentabilidade, mas sobre inovação e tecnologia. Bob, muito obrigada de ter aceito o convite de participar desse nosso projeto do podcast. O prazer é todo meu. Já vou dando a dica, abrir as portas e você ocupou o espaço, né? O que é importante é isso. Podia ter aberto as portas e você dizia, não quero saber dessas portas. Mas foi lá e ocupou o espaço de uma forma brilhante e competente, como você sempre foi. Muito obrigada, Bob. Você fundou o CTE há 34 anos atrás e você fundou o CTE já com uma cabeça de futuro, trazendo tecnologia, trazendo uma pauta de qualidade. Conta um pouco dessa história do começo do CTE, que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente discute em relação ao que também vai ser o futuro das nossas cidades. Bom, o CTE foi fundado em 1990, 34 anos atrás. Foi fundado por um grupo de profissionais que vieram da USP, da Poli e do IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas. E qual sempre foi o propósito do CTE? Inspirar mudanças positivas na construção e na sociedade. Isso foi o que nos inspirou ao longo de 34 anos. E nós iniciamos com uma jornada, na época não existia a palavra sustentabilidade, existia meio ambiente, qualidade, tecnologias construtivas, e foi por aí que a gente começou navegando, né? O nosso primeiro projeto foi focado em tecnologias construtivas para habitação popular, que é um tema que continua atual, que até hoje a gente não conseguiu resolver o déficit habitacional, e tem um lado de sustentabilidade ESG, que é o impacto social. Mas na época também não tinha a palavra ESG, né? E aí entramos na era da qualidade, depois da era da qualidade veio segurança do trabalho, meio ambiente, e aí depois a gente conectou com sustentabilidade, foi quando você entrou para os quadros aqui do CTE, e aí a gente foi caminhando, né? Smart City, operação sustentável, e enfim, jornada ESG sustentabilidade, jornada de gestão, prazo, custo, qualidade, processos, Lean Construction, e mais recentemente a jornada da inovação e da capacitação. Resumindo por aí, hoje somos em 200 consultores de várias especialidades, arquitetura, engenharia civil, engenharia ambiental muito forte, né? Mecânica, engenharia elétrica, tem até uma bióloga aqui. E ao longo desses anos, quem te conhece sabe, Bob é uma referência no setor da construção civil. Você é uma mente provocadora dentro do nosso setor, que está cutucando todo mundo em todas as frentes de projeto, de obra, de indústria, a evoluir tecnicamente nesses assuntos, sempre estando um passo à frente
em relação ao que está sendo pensado, ao que está sendo visto mundo afora. Você iniciou a sua trajetória, de certo modo, dentro do CTE, falando sobre essas tecnologias construtivas dentro das habitações de interesse social. Como você vê essa evolução da construção civil, da incorporação dessas tecnologias? Que desafios e que oportunidades? Então, nós começamos lá atrás, isso foi década de 90, né, 91, 92, onde já havia essa instigação, né, como trabalhar com tecnologias inovadoras, como trabalhar com o conceito de desempenho, abrindo espaço para tecnologias inovadoras. Só que o que acontecia no país naquela época? Nós não tínhamos uma linha de financiamento forte para a habitação. E industrialização você precisa ter escala. Se você não tiver escala, você não roda, não é? Então, essas tecnologias que emergiram lá na década de 90, 91, 92, 94, assim, como não tinha linha de financiamento para a habitação popular, elas entraram em declínio, não é? Os empresários que haviam investido nessas tecnologias olham para o país, não tem linha de financiamento, a coisa degringola, vamos dizer assim, né? Aí a gente veio com outras não mais focado na habitação popular, mas nos empreendimentos de médio alto, etc., na logística, na construção industrial. Aí começa a voltar de novo a questão da industrialização, com os pré-fabricados de concreto, estrutura metálica um pouco, componentes industrializados, porta pronta, caixilho pronto, o steel deck, algumas inovações parciais que eu chamo de industrialização aberta por componentes. Isto vem, nós tivemos que ter uma época, inclusive, do banheiro pronto, que veio na época do boom imobiliário, então isso aconteceu muito fortemente, mas no médio alto padrão, na construção logística industrial, hospitais, escolas, creches, etc. Aí vem, e recentemente, o que vem acontecendo? Vem uma nova onda por conta do quê? Da escassez de mão de obra que nós estamos vivendo, é um crônico do setor hoje, não tem mão de obra. Você não acha um carpinteiro, não acha um armador, um pedreiro mais, ou se acha a custos elevadíssimos, né? Tanto que o custo da mão de obra, da construção tem subido pelo aumento do custo de mão de obra. Esta ausência de mão de obra, essa escassez, vem impulsionando agora a industrialização mais fortemente. Então aí já veio o steel framing, o wood framing, a madeira engenheirada com novas tecnologias, e elas começam a escalar. Então eu acho que aí é um caminho promissor para a industrialização da construção. É claro que tudo sendo feito de uma forma muito criteriosa, né, para não botar uma inovação tecnológica sem uma prévia avaliação de desempenho, sem fazer ensaios laboratoriais, validações, etc., mas acho que o caminho é muito propício para a industrialização da construção nos próximos anos. E falando de futuro, mais de um assunto que é muito presente e está em todo lugar no momento, como que você enxerga a inserção da inteligência artificial dentro dessa trajetória que está acontecendo de industrialização e inovação na construção civil, e como que também, eventualmente, isso pode ser favorável em atrair novos profissionais para esse setor? Então, a inteligência artificial, ela veio, né, tá em todos os lugares. Está na mídia, está na conversa de boteco, no fim de semana com família, inteligência artificial, o chat GPT, né, eu já uso para fazer isso, fazer aquilo. Fui fazer uma receita de bolo, puxei pelo chat GPT, veio a receita, etc. e tal. Para o nosso mercado imobiliário e da construção, eu vejo uma aplicação forte e ele vai se dar em dois momentos na minha avaliação. Um primeiro momento onde nós vamos trabalhar mais na linha da otimização de processos, automatização de processos, visando aumento de produtividade, redução de custos, né, onde eu tenho assim dados, porque toda a questão da inteligência artificial é estruturação de dados. Então, onde os dados são mais simples, marketing, vendas, relacionamento com o cliente, extrair dados de CRM, RH, processos administrativos financeiros, até o processo de suprimentos, onde você tem processos repetitivos e padronizados,
com dados fáceis de estruturar, aí vem a primeira leva, vem a primeira jornada que eu digo, né? Que vai ser essa jornada da automatização de processo. Resultado, aumento de produtividade, redução de custos, melhoria da competitividade e vai por aí. Aí vem uma segunda, que é a mais complexa, né? Onde nós vamos trabalhar com projeto generativo, planejamento de obra, acompanhamento de custo, né? A execução da obra, onde aí as questões são mais, como é que se pega uma IA e faz ela acompanhar uma obra, para ver se ela está evoluindo fisicamente. Não é tão simples, né? Como é que se faz um projeto generativo? Não é tão simples. Então, aí é uma complexidade maior e nós vamos ter que trabalhar por projetos específicos, mais complexos, onde vai trabalhar com mais de uma IA, uma, duas, três, quatro, cinco IAs, conectadas com APIs, e elas vão começar a gerar resultados. Então, eu acho que a IA no setor imobiliário da construção tem tudo a ver e vai gerar resultados impactantes. E conectando com a sua primeira questão, isso abriu um espaço gigante para profissionais, né? O que eu digo é o seguinte, não vai ser a inteligência artificial que vai tirar o emprego de um profissional, vai ser um outro profissional que esteja conectado muito forte com a IA que vai tirar o seu emprego. Entendeu? Então esse é o desafio, mas com certeza gera, a arquitetura vai se modificar, nós vamos ter o arquiteto que vai imputar dados, estruturar dados e vai colocar dentro da IA, que vai aprender, e o outro que quando a IA dá a resposta num projeto generativo, ele vai decidir, olha, essa solução é mais interessante que essa, etc, etc. Ou seja, não vamos abolir as pessoas, é inviável isso, mas nós vamos racionalizar. Atividades operacionais repetitivas tendem a desaparecer, né? Mas essa pegada, mas é forte a IA no setor. E Bob, a gente falou sobre inteligência artificial, mas eu vejo que hoje a gente tem um cenário até talvez um pouco anterior ou que temos que abordar de forma paralela, que é a qualidade. Você veio desde o início do CTE tratando esse assunto, aplicou ISO 9000 em centenas de empresas pelo Brasil. Como que você enxerga, especialmente depois da pandemia, a temática da qualidade e a relevância desse tema no nosso setor de construção civil para que a gente tenha cidades mais duradouras e mais resilientes? Olha, é uma curiosidade muito que me espanta um pouquinho, sabia? Porque nós fizemos um movimento da qualidade, começou lá na década de 90, 94, 95, fortíssimo no setor. Nós implantamos gestão da qualidade ISO 9000 em 1.760 empresas, do Brasil inteiro. Foi um movimento fantástico. O CTE, nessa época, se expandiu para 18 estados do Brasil, e nós tivemos um impacto positivo na cadeia produtiva gigantesco, porque a gente começou com a qualidade das construtoras, as construtoras começaram a trabalhar com qualidade de projeto, então elevou a régua de qualidade de projeto, começou a trabalhar com qualidade de materiais, elevou a régua da qualidade de materiais. Nessa época, coincidentemente, eu era presidente do COBRACON, Comitê Brasileiro de Construção Civil, da BNT. Nós subimos a régua das normas técnicas. Pra você ter uma ideia, eu fiquei durante 6 anos e a gente produziu 360 novas normas, entre revisões e novas normas. Então houve um movimento que subiu e a qualidade efetivamente melhorou. Nós tínhamos um indicador que eu costumava medir, que era o custo da assistência técnica pós-entrega, né? Ou seja, a construtora entregava as unidades habitacionais, etc., ou comerciais, e ela tinha retrabalho, patologias que surgiam ao longo da vida útil, e ela tinha que reparar. Esse custo, na época que a gente começou, era em torno de 3,5% do custo da construção, absurdamente gigante. Com o trabalho que a gente foi fazendo, a gente foi caindo para 2, 2,5, 2, 1, chegou a 0,5. Essa é uma média que nós tínhamos aqui em São Paulo, por exemplo, que medíamos. 0,5. O que aconteceu? Nos últimos anos ele começou a subir de novo, 0,6, 0,7, 0,8, 1. Ou seja, a gente veio, melhorou significativamente a qualidade e começou a ter problemas de qualidade
novamente. Aí você vai dizer, mas por quê? O que aconteceu? Aconteceu que escalou, né? O número de obras e empreendimentos aumentou significativamente, o número de profissionais envolvidos aumentou, e aí vai vir uma questão extremamente relevante, que é a questão da capacitação profissional. Nós temos hoje 835 cursos de arquitetura e urbanismo no Brasil, 1.198 cursos de engenharia civil. Tem 2.000 cursos funcionando, não vai dar certo. Então, estão saindo profissionais com baixa capacitação e qualificação que geram problemas de qualidade de projeto, de qualidade de obra, de qualidade de materiais. Então, isso começa a criar um caldo perigoso, né, da anticultura da qualidade, e a gente começa a perder. Então, um farol deve ser aceso muito fortemente nessa questão. Como você falou, não adianta a gente estar numa ponta falando de inteligência artificial, modernização, automatização, IA generativa, projeto generativo, e do outro lado a gente está com questões básicas de qualidade. Então a gente tem que equilibrar um pouco essa questão. A gente tem que resgatar a qualidade de projetos, que piorou significativamente, de obra, que também vem piorado, né? Então nós temos que voltar, dever de casa. Foi ruim, resgata, tarefa, plano de ação, vamos reimplementar os sistemas da qualidade, melhorar especificações, enfim, ter uma luz sobre essa questão. Tão importante quanto IA, né? Como diz Gilberto Gil, tudo tem um 2. Tem qualidade de um lado e IA do outro, e nós temos que olhar para os dois. Eu diria, talvez, que a qualidade é a base de tudo, na minha percepção, né? Sim. Porque um projeto que está falho em algum aspecto, tem uma complicação de obra que já tem suas dificuldades em relação à qualidade e vai escalonando esse desafio, depois gerando a operação, edifícios que não duram tanto quanto deveriam durar. Sim, durabilidade. E entra num aspecto também que a qualidade é a base da sustentabilidade, Sim. da inovação, de você, na realidade, garantir as performances e o uso dessas edificações, né? Perfeito. Sustentabilidade também é conformidade técnica às especificações e às normas técnicas brasileiras. Né? Como é que eu posso... Norma de desempenho, por exemplo, que tanto se fala, é uma dimensão da sustentabilidade. Então não adianta eu falar assim, não, mas o carbono que emite, o resíduo, etc, tal, o verde, tal, se eu estou aqui produzindo não conformidade, durabilidade, como você falou, encurta a vida útil das edificações ou de materiais, etc. Isso é antissustentabilidade. Então, a qualidade é uma dimensão da sustentabilidade. Então, a gente tem que ter muita atenção a essa questão, assim como tem que olhar a sustentabilidade, o ESG, aí você vai ampliando. É que a gente às vezes vai ampliando e fica no genérico e esquece do básico. O básico também é sustentabilidade. Gestão de processos, gestão da qualidade, conformidade normativa, isso é fundamental, é uma dimensão muito importante do ESG, da sustentabilidade. Diria que ela é a nossa referência, né? Se hoje a gente tem tantas certificações ambientais que estabelecem uma linha de base, as nossas normas são essa linha de base, né? Se a gente pega a norma de desempenho, em avaliação de desempenho térmico, lumínico, acústico, ela mesma fala, olha, esse é o nível mínimo, mas tem o superior, tem o intermediário, tem o superior. Sim. Ela mesma já traz uma referência do quão é possível melhorar e qual que é esse ranqueamento para garantir melhores condições, né? Sim, e é fundamental, voltando lá na questão da própria industrialização, não é? Quando você começa com uma tecnologia industrializada inovadora, né, você não tem norma ainda. Você vai lá, experimenta, etc. Tem que ter avaliação de desempenho, ensaia, faz os vários ensaios, verifica, né, todo o referencial de desempenho e valida essa tecnologia, começa a experimentá-la. Quando ela vai subindo, ela vira uma norma técnica. Ela vira uma norma. Hoje a gente tem a norma de steel frame, era inovadora, já existe. A norma de wood frame já existe.
As normas de parede de concreto, que era uma inovação, já existe. A norma lá atrás, que foi inovação no passado, a alvenaria estrutural virou norma técnica. Então, a normalização técnica, ela é o quê? Ela é a consolidação de uma tecnologia que passa a ter um referencial normativo que tem que ser seguido. Então, se é para ser seguido, a gente não pode ser não conforme às normas. E, veja, nós temos uma questão muito relevante, a diversidade regional que nós temos no Brasil. Então, se nós tivéssemos a capacidade agora, vou bater uma foto do Brasil inteiro para ver a conformidade a normas técnicas e a utilização efetiva de normas técnicas para a produção, na construção, seja habitacional, comercial, logística, etc. Nós teríamos surpresas não muito agradáveis. Porque esta cultura ainda, por incrível que pareça, embora a gente tenha feito todo o movimento da qualidade, etc., é uma cultura que ainda é tênue e é fraca ainda no setor como um todo. É claro que a gente tem ilhas de excelência no país que são top linha de qualidade, mas tem outras que deixam a desejar. E a gente volta, talvez, nesse contexto, numa pauta que é informação. Talvez a base disso tudo seja uma educação que não está sendo completa o suficiente para que a gente consiga evoluir. E dentro desse cenário, alguns anos atrás, você criou a rede de construção industrializada, sustentável. O que é essa rede? Hoje eu sei que ela tem 15 grupos técnicos que discutem diversos assuntos. Quais são esses assuntos? E como que, de certo modo, ela orienta as mais de 200 empresas que fazem parte dela nessa evolução da qualidade, da tecnologia, da inovação, da sustentabilidade? Fala um pouco desse projeto da rede. A rede, ela é um projeto que ela nasceu em 2017, foi a inspiração, que nós organizamos um evento, não é, em que se tratava o seguinte: os efeitos da revolução digital no setor de construção. E eu mesmo que organizei o evento, eu estava olhando as pessoas falarem, falava uma construtora, falava um fabricante, falava um fornecedor de software, etc. Mas cada um olhando para a sua própria realidade. É como a gente diz, olhando para o seu próprio umbigo, né? E eu olhei aquilo e falei, gente, peraí, né? E se nós trabalhássemos em rede, conectássemos, né, os vários elos da cadeia produtiva, o incorporador, o construtor, o projetista, o fabricante, a startup, o administrador de condomínio, e criássemos um ecossistema de inovação e pudéssemos evoluir setorialmente. Bom, aí nesse próprio evento, no intervalo do coffee break, que era de manhã, eu chamei algumas pessoas, algumas empresas, disse, vamos almoçar juntos? Né? E o evento continuava à tarde. E aí eu falei, olha, estou com uma ideia aqui, eu estava observando isso, talvez nós trabalhássemos em rede. E eram 21 das empresas toparam. Né? Uma falou assim, não, eu preciso decidir, não tem autoridade, etc, etc. A gente começou, aí a gente resgatou essa que não quis, isso era outubro de 2017. E a gente deu o kick-off na rede, era a rede de construção digital. Qual o conceito? Um ecossistema de inovação setorial. Vamos pensar setorialmente como que a gente impulsiona, no caso lá, a transformação digital. Aí começamos a trabalhar o que é IoT, o BIM já sabia o que era, o que é a realidade virtual, realidade aumentada, o que é o blockchain, né? Na época não tinha o metaverso ainda, estava começando, etc. Prospectava isso. Aí rodou com 22, 2018, 2019 foi para 36, etc, etc. Hoje nós estamos com 130 empresas no ecossistema. E a gente foi ampliando a temática. Começou com o digital, foi para a industrializada e foi para a sustentabilidade. Então, ela hoje é a rede de construção digital, industrializada e sustentável. E esse ecossistema onde a gente se organiza, como você falou, em 15 comunidades técnicas, nos eixos transformação digital. Então, a gente tem uma comunidade de marketing digital, uma comunidade de canteiro de obras digitais, uma comunidade do BIM,
uma comunidade de tecnologias para operação sustentável, né? E tem outras comunidades focadas em industrialização, banheiro pronto, construção off-site, fachadas industrializadas, né? E por aí, né? Focada no off-site e industrialização. E tem depois as comunidades voltadas à sustentabilidade, empreendimentos sustentáveis, materiais sustentáveis, pegada de carbono, da qual você, inclusive, participa, né? Enfim, aí participam 1.800 profissionais dessas 130 empresas, compartilhando conhecimentos e se atualizando nessas temáticas. Aí qual é a ideia? Se atualiza, volta para a empresa e aplica esses conhecimentos inovadores na realidade das suas empresas. Essa é a natureza do ecossistema. Foi uma descoberta muito interessante que a gente apontou para o seguinte: existe um conhecimento muito forte dentro das empresas. O que a gente faz? A gente resgata esse conhecimento e compartilha esse conhecimento um com o outro. Aí você cria o ecossistema, entendeu? Então você abre... De forma colaborativa, né? Colaborativa, coletiva, colaborativa, né? Então uma empresa abre a obra dela para todo mundo conhecer o que ela está fazendo. A outra abre a fábrica dela, a outra abre o escritório dela. Esse compartilhamento que é a grande riqueza da rede. E dentro dessa linha de temas que hoje a rede aborda, você imagina que talvez esses sejam os principais temas para o futuro da construção e o futuro das cidades? O que você acrescentaria? Olha, eu acho que hoje isso vai mudando, evoluindo, né? Se você pega desde 2018, quando a gente começou, cada ano você faz uma nova pauta, né? Tanto que logo, acho que 2021, eu não me lembro mais os números, ou 22, nós tínhamos 8 comunidades técnicas, hoje já tem 15, entendeu? Então você vai ampliando e vai colocando novas pautas, né? A pegada de carbono, por exemplo, em 2022 não era ainda um tema de uma comunidade técnica, ela passou a ser por conta da descarbonização, a importância que tem para o setor a questão de descarbonização para minimizar o efeito das mudanças climáticas. Vem com mudança climática, né? Então vai embora. E vai. De repente, o ano que vem pode ter cidades resilientes, por exemplo. Estou pensando alto aqui, não estou dizendo que vai ter, mas é isso que nós temos que ir apalpando e olhando os desafios de futuro e colocando na agenda Aproveitando o termo cidades resilientes, eu acho que você trouxe uma pauta que ela é extremamente atual, né? A gente teve Rio Grande do Sul debaixo d'água, uma situação de seca extrema em diversas regiões do Brasil, altíssima poluição atmosférica, Estados Unidos agora enfrentando uma sequência de furacões com intensidades que há muito tempo não se via, seca, né? Na Amazônia. Seca na Amazônia, muita seca na Amazônia. Então, uma mudança em todas as localidades. Quais os passos que você imagina que a construção civil tem que evoluir para que a gente absorva soluções para consolidar a resiliência das cidades, a resiliência das edificações? Olha, de um lado, eu vejo duas vertentes aí. Uma delas é toda a trilha da descarbonização. Então, nós vamos ter que desenvolver materiais sustentáveis, com baixo carbono incorporado, repaginar o mindset dos arquitetos para projetar especificando materiais com baixo carbono incorporado, redefinir desenho, tá certo? De edifícios, pensar em eficiência energética ao longo do uso e operação das edificações. É um processo de descarbonização. Desenvolver tecnologias para reduzir a descarbonização na fase de operação das edificações. Isso é uma linha, descarbonização. E do outro lado, a gente tem que fazer um trabalho que eu diria que é de uma aliança muito forte, poder público, setor privado, não é? Porque o setor público tem que olhar a cidade e tem que ter os planos de minimização dos efeitos climáticos, né? Os planos municipais de mudanças climáticas, né? Isso é fundamental.
Aí você contar também quem tem, vai dar meia dúzia de 10, 12, 20, gatos pingados que tem. A gente tem que pensar isso holisticamente. Aí a gente tem o papel do governo federal, do governo estadual. Então é poder público de um lado, pensando nas cidades, né? Mobilidade, plano de ação. Você pega lá Rio Grande do Sul, subiu. Se nós tivéssemos cidades resilientes, talvez as cotas de muitas pontes não seriam aquelas que estavam lá, né? Talvez a segurança estrutural não fosse aquelas que estavam lá. Então a gente vai ter que repensar isso para redesenhar as novas. Não adianta só remediar. Aconteceu Rio Grande do Sul e vai. No próprio Rio Grande do Sul agora, pensa o seguinte, agora eu estava conversando com os colegas lá, do Sinduscom Rio Grande do Sul, não, a gente precisa de muitas unidades habitacionais agora, tal. Bom, mas espera aí você vai construir essas unidades habitacionais onde? Nos locais que já inundaram? Bom, e de repente pode inundar de novo, tá certo? E aí, como é que você repensa isso? Como é que você redesenha, vamos dizer assim, um tecido urbano, uma cidade, uma outra forma? Então, é uma reengenharia que nós vamos ter que fazer com cabeça de minimizar efeito de mudança climática, que é a história das cidades resilientes, das edificações resilientes. É um outro mindset. Se a gente continuar com o mesmo, não vai resolver. E daí talvez até a inteligência artificial nos ajude, né? Porque é pensar o projeto atual, atendendo norma atual, mas com uma visão prospectiva. Sim. Né? Simular, hoje eu tenho uma condição climática, qual que é a condição climática daqui 10, 15, 20 anos? Sim. As tecnologias hoje elas já conseguem nos dar uma direção de ventos, de temperaturas, de índices pluviométricos, para que a gente possa hoje não só desenhar um projeto atendendo, inclusive meramente, talvez a gente possa dizer, as normas técnicas, mas tendo essa visão prospectiva de resultado para garantir o conforto, garantir a durabilidade. Sim, exatamente. Vamos pegar um ponto. Você tem lá o IPCC, né, que é o grupo de cientistas que faz o monitoramento. A gente tinha uma meta que era não atingir 1,5 o aumento da temperatura da Terra em 1,5 graus centígrados e tal, de um certo período de tempo. O que acontece é que hoje a gente já está chegando no 1,5. A pergunta é o seguinte, e se chegar a 2, o que acontece? O que acontece com o clima, com o nível do mar? O que acontece? A gente pode ter riscos, por exemplo, de áreas de praias costeiras no Brasil e no mundo submergirem. Como é que faz? E como é que se protege isso? Então, essas simulações, ela tem que ser feitas acompanhamento das mudanças climáticas, elevação de temperatura, o que isso implica de mudança climática e o que eu faço aqui em projeto ou nas cidades já existentes. De repente a gente tem que, vou inventar agora, tem que retrofitar, fazer um retrofit urbano radical em função de mudança climática. Isso pode ser uma condição de futuro que pode acontecer. E que tem que não está longe agora, de acontecer. E tem que começar agora, porque são obras que, na realidade, são obras extensas, grandes, custosas. Se a gente não desenvolve um projeto, e eu adorei esse termo, né, de retrofitar a cidade para ela se preparar, não é algo que automaticamente a gente vai conseguir implantar. Sim. Se a gente olhar, por exemplo, a referência da mobilidade, né, quantas cidades estão tentando fazer uma alteração radical da sua mobilidade com veículos elétricos, ônibus elétrico, e se depararam agora com o desafio da ausência da oferta de energia para abastecer Sim. os ônibus. Pois é. Não é uma tomada de decisão muito bem-vinda de uma alteração de mobilidade que instantaneamente dá para realizar. Por isso que a história que eu te falei da parceria entre o setor público e o setor privado. Quem fornece energia, né? É o setor público, que regula isso, a história toda. E aí, qual é a demanda de energia que eu tenho para fazer um retrofit urbano para cidades resilientes? Preciso disso. E tem aquilo? E aí? E como é que faz, né? E água? É uma conversa, política pública. Qual é a política pública, né? Nós vamos ter uma política pública de transporte coletivo, mais metrô, etc, 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 e menos transporte rodoviário e carro. Política pública. É uma conversa muito. Hoje, eu acho que existe um afastamento disso. Se você pega a Europa, né,
os próprios Estados Unidos, você tem uma regulação hoje, do ponto de vista de sustentabilidade, muito mais rigorosa do que a nossa. Você que trabalha na área, as ACVs, análise de ciclo de vida de materiais, virou quase que mandatório na Europa, por exemplo. Né? A história, também, você tem política, eu estava vendo outro dia, em Londres, por exemplo, a Prefeitura de Londres, diz o seguinte: até o ano 2030, 40% das edificações públicas tem que usar madeira, vai ter que usar uma madeira para ter a redução do carbono incorporado. Então, olha que louco, a política pública ela vai no detalhe. Nós mesmos fizemos um estudo, né? Não posso dizer quem foi o cliente, que você acompanhou, onde a gente mapeou o que está acontecendo nas 30 principais cidades do mundo, do ponto de vista de política pública ligada à mudança climática e sustentabilidade. Aí o Brasil está super atrás. Então, essa história da política pública combinada com o setor privado, é parceria, é PPP, parceria público-privada em prol do meio ambiente, da sustentabilidade, do ESG. Por isso que eu tenho o termo cidades ESG. Nós temos que ter uma pauta cidade ESG. É cidade ESG. O que eu faço no governança, ética, transparência, não corrupção, certo? Responsabilidade ambiental, que pega todo esse foco que nós estamos pegando, e social. Uma cidade é feita para isso. Para que ela é feita? Para criar boas condições sociais, boas condições ambientais, gerar emprego, gerar renda, criar um ambiente de negócios favorável, um ambiente, uma qualidade de vida satisfatória, etc. E ter governança, ética, governança, compliance. Olha, Bob, você falou uma mensagem fundamental, acho que nesse momento que a gente passou de eleição, né? O quanto a gente sente falta de conseguir ouvir propostas políticas em momento de eleição que consigam trazer esse tema que é fundamental, né? A gente fala de educação, fala de saúde, em processo de eleição, fala de transporte, mas a gente não fala da infraestrutura e dos projetos para a cidade de uma forma sistema e holística, essa visão ampla e integrada. Sim. Você pega aí, eu acompanhei os programas aí de eleitorais, todos os candidatos, meio raso. Né? Meio uma abordagem rasa, vou me importar com a mudança climática, afinal, veja o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Vai me importar como? Qual é a política pública que você vai propor? Vai focar em quê? Né? Vai estudar um pouco, olha o que está acontecendo no mundo e vamos trazer para a grande metrópole, que é São Paulo, por exemplo, ou Rio de Janeiro, ou Belo Horizonte, Recife, Porto Alegre, Florianópolis, enfim. Temos muito caminho aí. Eu acredito muito na questão da parceria público-privada focada, cidade ESG. Vamos construir cidades ESG. Esse é o nosso caminho. Bob, você inaugurou, na verdade fundou o CTE para inspirar mudanças positivas. E eu queria concluir essa nossa conversa com uma inspiração sua para quem está nos assistindo sobre o que é para você, Roberto, o futuro das cidades. O futuro das cidades, eu vou voltar. Eu acho que o futuro das cidades está muito ligado à questão de uma cidade ESG. Uma cidade que cuide do social, que crie condições satisfatórias, ambiente de negócios, geração de emprego, geração de renda, não é? Empreendedorismo, toda essa vertente do social, educação, saúde, habitação, esse lado, né? Uma cidade que tenha responsabilidade ambiental, com programas e políticas públicas muito claras e objetivas para minimizar efeito de mudança climática, mobilidade, gestão de recursos hídricos, gestão de resíduos, uma gama gigante que tem de responsabilidade ambiental e cidades com transparência, governança, ética, compliance. Se a gente conseguir navegar nessa linha e utilizar nestas jornadas as tecnologias digitais a favor, nós vamos ter altos avanços, não é? Nas políticas, na gestão pública, puxando a tecnologia digital para a gestão pública, a gestão das cidades. Nós vamos ter avanços significativos e abrindo espaço para inovação. Por que a gente precisa construir escola, creche
hospital, habitação, promovidas pelo Estado e pelo setor público, ainda de forma convencional. Por que não industrializar isso tudo? Por que não abrir espaço para inovação? Para a gente construir mais rápido. Entrega o hospital, em vez de entregar o hospital em 3 anos, em 2 anos entrega em 6 meses. A gente já fez hospital na pandemia, que entregou em 1 mês, com tecnologia nacional, em módulos tridimensionais. Ou seja, A gente já sabe, é pegar e usar. Mas aí tem aquela história, mas eu não vou inovar, porque o Tribunal de Contas, né, vai podar, vai impedir, etc. Temos que romper essas barreiras, em benefício da sociedade. Bob, queria agradecer imensamente a essa Show. conversa. Eu não sei vocês, mas eu fiquei extremamente inspirada e fico também extremamente agradecida. Não percam os próximos episódios, porque eles vão certamente falar de assuntos tão interessantes quanto esses que a gente pôde trazer hoje para vocês. Até mais! E aí, você tá gostando do nosso podcast? Ele está sendo feito com muito carinho para você. Curta as nossas postagens, comente, nos siga nas nossas redes sociais, no Instagram, o Futuro das Cidades Podcast, no nosso canal do YouTube e Spotify, que certamente isso ajuda a difundir esse conteúdo que é para a gente construir um futuro melhor. E esse projeto só está acontecendo por conta de empresas que acreditaram no nosso propósito. Praça Lindenberg Itaim, Dimensional, Carbon Cure, Real Mix Concreto e Zero Positivo. Obrigada! E para você, qual é o futuro das cidades?